Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Hoje nós vamos falar sobre números inteiros. Então, vamos à aula. Para esta aula, nós vamos usar essas referências bibliográficas, certo? Números inteiros são os números negativos e os números naturais, que a gente já viu na outra aula. Então, quando a gente pega esses números e coloca no mesmo conjunto, nós temos os conjuntos dos números inteiros, que é representado pela letra Z. É um Z diferenciado, certo? Então, demonstrando esse conjunto dos números inteiros para vocês, nós vamos começar aqui, vamos abrir uma chave, e a gente começa sempre pelo infinito, porque nós vamos ter o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, e agora a gente vai para os positivos. 1, 2, 3, e colocamos de novo o infinito. Esse conjunto, se vocês observarem, ele começa no infinito e termina no infinito. Ou seja, não tem como a gente representar ele, então representamos apenas uma parte desse conjunto. O conjunto dos números inteiros possui alguns subconjuntos importantes. Então, vamos a esses subconjuntos. O conjunto dos números inteiros não nulos. Aí eu represento pelo Z e um asterisco. Significa dizer que nesse conjunto nós não vamos escrever o número zero. Então, representando esse conjunto, nós vamos colocar o infinito, representado pelos três pontinhos, menos 2, menos 1, já vai para o inteiro 1, 2 e assim por diante. Ele também é infinito no início e no fim. Então, a gente representa apenas uma parte dele para exemplificar, certo? Outro subconjunto é o conjunto dos números inteiros não negativo. Nesse caso, eu represento pelo Z e o sinalzinho de mais. Ou seja, os números que não são negativos são os números positivos. Então, vamos escrever 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse conjunto ele é infinito. Outro subconjunto é o dos números inteiros estritamente positivo. Nesse caso, o zero não faz parte, porque como já falamos em outras aulas, o zero ele não é positivo e não é negativo, mas nós escrevemos ele no conjunto, tá? Então, os números inteiros estritamente positivos é todos os naturais, com exceção do zero, né? Então, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? O conjunto dos números inteiros não positivo eu represento pelo Z e o sinal de menos. Esse conjunto começa pelo infinito, né? Então, nós temos o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0 e aqui terminamos o conjunto. Então, ele não tem começo, mas ele tem um fim. Módulo ou valor absoluto de um número real. O módulo ou valor absoluto de um número corresponde à distância que esse número está da origem na reta numérica. Então, aqui colocamos uma reta numérica, e se eu quiser saber qual é o valor absoluto ou o módulo de um determinado número, basta que eu faça a comparação da posição que ele está em referência à origem, que é o zero. Por exemplo, qual é o módulo de 2 e menos 2? Veja, queremos verificar a distância desse número, que no caso é o menos 2 e o 2, em relação ao ponto zero, que podemos chamar de origem. Então, quando é perguntado o valor absoluto ou o módulo de um número, é exatamente qual a distância que ele está de zero. Então, observando aqui na nossa reta real, nós temos do menos 1 ao zero, uma unidade. Do menos 2 ao menos 1, nós temos uma unidade também. Então, do menos 2 direto para o zero, nós temos duas unidades de medida, certo? Então, o módulo ou valor absoluto de menos 2 é 2. A mesma coisa faremos para o positivo. Do 0 ao 1, nós temos uma unidade também. Do 1 ao 2, nós temos mais uma unidade. Ou seja, do 2 até o 0, que é esse intervalo aqui, nós temos também duas unidades. Então, representa o módulo da seguinte maneira: módulo de menos 2, ou seja, o módulo é essas duas barrazinhas aí que eu coloquei. Como vemos aí no exemplo, o módulo de menos 2 é 2 positivo. Ele está a duas unidades de zero.
Se for para o 2 positivo, vamos colocar em módulo. Eu também represento dessa maneira, ó, entre duas barras, que é o módulo. Então, o 2 positivo, o módulo dele, também é 2, como vimos na explicação. Uma outra coisa interessante que podemos falar aqui na reta dos reais é que a parte direita dessa reta são os números positivos, começando do zero até o infinito. E esses números positivos é os nossos números naturais, que vimos na aula passada. A parte esquerda de zero na reta dos reais são exatamente os números negativos. Então, quando juntamos os números negativos e os números positivos ou os números naturais, eu tenho o conjunto dos números inteiros. Números opostos ou simétricos. O oposto ou simétrico de um número ocorre quando representamos o mesmo termo numérico com sinal positivo e negativo. Exemplo, qual é o oposto ou simétrico de menos 1? Se olharmos aqui a reta dos números reais, o menos 1 ele está à esquerda de zero. Então, o oposto desse número será o número que estará à direita de zero, a distância de uma unidade. Então, eu posso dizer que o oposto ou simétrico de menos 1 vai ser o número 1 positivo. Nesse aspecto, quem seria o oposto ou simétrico de 3? Nesse caso, o 3 positivo ele está a 3 unidades de zero para a direita. Então, o oposto ou simétrico dele vai estar a 3 unidades à esquerda. Então, 3 unidades à esquerda nada mais é do que o menos 3. Então, esse é o oposto ou simétrico de 3. Operações com números inteiros. Para as operações de adição, subtração de números inteiros, vamos usar duas regras. A primeira, para adicionarmos números inteiros de sinais iguais, somamos os valores absolutos e mantemos o mesmo sinal. Olha o exemplo, eu tenho 3 mais 5. Perceba que o sinal dos dois números aqui são positivos. Então, eu vou apenas somar os valores absolutos, 3 mais 5 é 8, e vou manter o sinal, que é positivo. Nesse caso, é opcional escrever ou não. Normalmente, nós não escrevemos o sinal do número quando ele é positivo, mas quando ele é negativo, é obrigatório colocar o sinal, certo? Olha o segundo exemplo, menos 3, menos 5. Então, como tem sinais iguais, eu vou somar os valores absolutos, 3 e 5, que vai dar 8. No entanto, eu vou manter o sinal que é negativo. Aí eu escrevo ele entre parênteses, né? Fica menos 8. Para adicionarmos dois números inteiros de sinais diferentes, subtraímos os valores absolutos e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto. Olha só os exemplos. Então, se eles são de sinais diferentes, eu vou fazer a diferença entre eles, entre o 5 e o 3. A diferença entre eles é 2. E qual é o sinal que vai ficar para esse número 2? Bom, é o sinal do número que tem o maior valor absoluto, que no caso é 5. O sinal do 5 não é positivo, então esse 2 será positivo. Eu também poderia escrever esse 2 da seguinte maneira, tá? Desta maneira. Olha o outro exemplo. Menos 5 mais 2 são sinais diferentes, então eu vou subtrair os valores absolutos 5 e 2, terá como resposta 3, e vou atribuir a esse 3 o sinal daquele número que tem maior valor absoluto, que nesse caso é o menos, que é do número 5, certo? Só recapitulando essas regras. Quando os sinais são iguais, eu vou somar os valores absolutos e manter o sinal, certo? Quando os números têm sinais diferentes, eu vou subtrair os valores absolutos e manter o sinal daquele que tem maior valor absoluto. Neste último exemplo, nós temos mais 50 mais menos 40. Então, vamos escrever aqui 50, que é positivo. Agora, nós temos aqui um mais e um menos. Olhando na tabelinha, mais e menos é menos. Então, podemos escrever aqui menos o 40. Perfeito. Agora, eu tenho apenas dois sinais. Sinais diferentes, no caso, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Então, 50 menos 40 é 10, e vou manter o sinal do maior valor absoluto, que no caso é 50, e o sinal é positivo, certo? No outro exemplo, eu tenho menos 70 menos 20.
Então, de novo, eu vou ter que resolver esses dois sinaizinhos aqui, ó, para poder fazer o cálculo final. Então, vamos escrever aqui, ó, menos 70. Menos e menos lá na tabela é mais. Então, menos com menos dá mais. E vamos agora colocar o 20. Perfeito. Agora sim, nós temos dois números de sinais contrários. O que diz a regra? Subtrai. Então, 70 menos 20 dá 50. E vamos atribuir a essa resposta o sinal daquele número que tem maior valor absoluto. Que no caso, o maior valor absoluto é 70 e o sinal é negativo. Então, vamos colocar aqui entre parênteses, para ninguém esquecer desse sinal. Termos de uma subtração. Em uma subtração, é importante conhecermos seus termos. Exemplo, Paulo comprou 950 folhas de papel e já usou 470 folhas. Quantas folhas estão sobrando? Então, para sabermos quantas folhas estão sobrando, nós vamos fazer assim, ó. 950 menos 470. Então, fazendo essa subtração, 0 menos 0 dá 0. 5 menos 7. Nesse caso, eu vou ter que emprestar 1 do 9 para o 5. Nesse caso, não será mais 5 o valor, ele será 15 agora, porque eu emprestei 1 do 9. E o 9 terá valor 8 agora. Eu emprestei 1 do 9 para o 5. Nesse caso, vai ficar 15 no lugar do 5. 15 menos 7, 8. Perfeito. No lugar do 9, agora eu tenho apenas 8, porque emprestou 1 para o 5. Então, não é mais 9, agora é 8. 8 menos 4, 4. Então, eu tenho aqui a resposta que 950 menos 470 dá 480. Os termos dessa subtração é o 950, nesse caso, ele é o minuendo. O 470, o nome desse termo é subtraindo, escrevendo aqui. E o 480 que encontramos é a diferença. Então, esses são os termos de uma subtração. A relação fundamental da subtração. Em uma subtração, a diferença adicionada ao subtraendo é igual ao minuendo. Então, vamos ver se isso é verdade. Olha aqui, nós temos a diferença, que é 480, e nós temos o subtraendo, que é 470. Então, pela propriedade fundamental, pela relação fundamental, né, diz que se eu somar esses dois números, eu vou encontrar o minuendo. Vamos ver se é verdade. Então, 0 mais 0 é 0. 8 mais 7 dá 15, vai 1. 4 mais 4 dá 8, com 1 que foi 9. Então, se eu pegar a diferença e somar com o subtraendo, eu vou encontrar o minuendo. Na próxima aula, vamos falar sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Até a próxima aula.